Dia 20 de maio, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Uma fé ousada. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. João, capítulo 2, versículos 3 ao 5. Como podemos ter uma atitude capaz de mudar a nossa realidade? Capaz de mudar a agenda dos céus. Tudo aconteceu em Caná da Galileia. Jesus, seus discípulos e Maria haviam sido convidados para um casamento, e aqueles noivos estavam diante de um problema. Mas Jesus tinha a solução. Naquela época, as festas de casamento duravam dias, e a falta de vinho causaria grande vergonha ao casal, porque acarretaria um fim prematuro da festa. Maria teve uma atitude proativa. Ela recorre a Jesus, que a princípio responde não ter chegado a hora de manifestar-se publicamente, mas com a insistência e ousadia de sua mãe, ele realiza seu primeiro milagre publicamente em Caná. Maria foi uma mulher de fé, e diante de sua compaixão por aqueles noivos, toda a agenda do céu foi mudada. Era comum também servir o melhor vinho no início da festa, e à medida que o paladar dos convidados ia perdendo a sensibilidade, servir um vinho de qualidade inferior. Isso nos mostra que, com Jesus, não existe cilada. O melhor que ele tem para nós está por vir. A exemplo de Maria, tenha compaixão dos que estão ao seu redor e uma fé ousada, capaz de mudar a agenda do céu. Chame por Jesus, peça a Ele. Ele tem a solução para o seu problema. Não existe nada que Ele não possa fazer. Tenha uma atitude de fé e provoque o seu milagre. A frase de hoje é: em todo grande avanço você encontrará oposições. Hoje é o dia 140 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 61 e a palavra-chave de hoje é ousadia. Essa história que nós acabamos de ler fala sobre o primeiro milagre de Jesus. Nós sabemos que lá no Evangelho de João, no capítulo 2, conta-se a história que Maria, Jesus e os seus discípulos foram convidados para um casamento e que, de repente, o vinho acabou. E a Bíblia fala que quando o vinho acabou, a Maria, mãe de Jesus, pediu a ele que fizesse um milagre. Ela foi até Jesus e disse: o vinho acabou. Agora, lendo mais uma vez aqui na tela o versículo de entrada da mensagem de hoje. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Quero dar um destaque nessa frase de Jesus. Quando Maria foi até Jesus e disse que o vinho tinha encerrado, ela estava preocupada com aquele casal de noivos. Ela queria que não faltasse o vinho. E muitas vezes nós não queremos que falte aquilo que é importante na nossa vida. Mas muitas vezes Jesus não traz a resposta no nosso tempo.
Por isso eu quero dar esse destaque aqui nessa frase, porque quem sabe você está ouvindo a mensagem hoje e toda a mensagem que nós lemos aqui, que foi preparada para o devocional de hoje, dá um destaque para a fé ser ousada. Mas eu quero dar aqui mais um destaque, que Jesus, ele sabe o tempo de fazer as coisas. Manifeste uma fé ousada. Peça a Deus aquilo que lhe falta, mas entenda que nem sempre o Senhor vai responder no seu tempo. Jesus sabia que aquele casal precisava do vinho, mas Maria se antecipou. Essa antecipação de Maria mostra uma certa ansiedade, uma certa preocupação, porque quando nós lemos essa história da transformação da água em vinho, Jesus, ele fez a transformação de 6 talhas, onde as pessoas colocavam água, e ele transformou aquela água em vinho. Ele fez aquela transformação e a Bíblia não fala que em algum momento houve falta. Isso significa que Jesus não chegou nem cedo e nem tarde. Significa que Maria, ela percebeu que o vinho estava acabando, mas o vinho ainda não tinha acabado. Então Jesus, ele sabe qual o tempo certo. Quem sabe você hoje está vendo, está percebendo que está chegando no seu limite, que está se acabando alguma coisa que você tem agora e você já está preocupado, e você já está preocupado. Então manifeste a sua fé e tenha confiança de que o Senhor sabe o tempo de agir. Então, esse era o destaque que eu queria compartilhar sobre a questão do tempo, que a Bíblia conta que em nenhum momento faltou vinho naquela festa. E lendo mais uma vez a frase aqui, em todo grande avanço você encontrará oposições, para que você possa avançar nos seus projetos, em coisas que você sonha, que você pretende fazer. Pense se você deve compartilhar o seu plano, o seu projeto com essa pessoa com quem você tem compartilhado. Pense com quem você compartilha os seus sonhos, os seus planos. Maria, esse é mais um ponto que eu quero destacar aqui na mensagem de hoje. Maria viu que o vinho estava se acabando e ela foi compartilhar isso com Jesus. Muitas vezes, nós compartilhamos as nossas preocupações, os nossos projetos, os nossos planos, as nossas ideias, os nossos sonhos com pessoas com quem não deveríamos compartilhar. Aquela pessoa realmente apoia você? Ela realmente quer o seu crescimento? Ela quer o seu avanço? Ou ela é uma pessoa que, se você compartilhar o seu plano, o seu projeto, ela nunca pensou nisso e de repente ela vai começar a apontar o dedo a você e vai querer julgar você? Muitas das nossas inquietações e dos nossos incômodos vêm porque compartilhamos coisas nossas com pessoas com quem não deveríamos compartilhar. E muitas vezes é para a nossa decepção. Existem pessoas que compartilham seus projetos, os seus planos com pessoas que fazem parte da mesma comunidade de fé, da mesma igreja, e de repente ficam decepcionadas, porque justamente aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que você considera uma pessoa que segue a Jesus, de repente olha diferente para você. Mas você não deveria ficar frustrado, nem triste,
nem decepcionado, nem decepcionada, porque aquele irmão ou aquela irmã olhou de uma forma, às vezes, até com um pouco de inveja daquilo que você está fazendo. Precisamos amadurecer a nossa fé e entender que os nossos irmãos que caminham junto conosco dentro da igreja também são pecadores, também são seres humanos, também são limitados no seu coração, no seu pensamento, porque também estão sujeitos aos pecados. E nós também podemos ouvir projetos, planos, ideias e sonhos de outras pessoas que nunca pensamos, nunca imaginamos, nunca sonhamos e que podem nos causar inveja no coração também. Então, antes de julgar o irmão ou a irmã dizendo ele teve inveja de mim, ela teve inveja de mim, é necessário colocar-se diante de um espelho e pensar que nós também estamos sujeitos a isso. Se meditarmos na palavra de Deus, temos duas histórias a respeito de inveja. A primeira história está no Gênesis. A Bíblia fala que Jacó teve 12 filhos. E a Bíblia fala que José se destacou entre eles e os seus irmãos o venderam como escravo. E houve até uma cogitação. Alguns irmãos pensaram até em matá-lo por causa da inveja. Cresceram todos na mesma casa, serviam todos ao mesmo Deus, mas eram irmãos de sangue, mas não conseguiram suportar a questão da inveja. E ainda no mesmo livro de Gênesis, nós vemos a história de Caim e Abel. A Bíblia fala que os dois eram também irmãos de sangue, que Deus recebeu o sacrifício de Abel, porque ele ofereceu das suas primícias para Deus. Ele ofereceu o melhor para Deus. E Deus não recebeu a oferta de Caim, porque ele tomou daquilo que ele tinha no campo. Ele não se dedicou a oferecer o melhor. A Bíblia conta que Deus disse para Caim: domine sobre a inveja. Mas ele não dominou sobre a inveja e você conhece a história. Ele matou o seu próprio irmão por causa da inveja. E eu falei que eram duas histórias, mas agora eu lembrei de mais uma. No Salmo 73, a Bíblia fala que Asaf, só para ter uma ideia, ele era o líder de louvor no templo. Ele era um levita, um homem consagrado a Deus, para adorar a Deus. E ele conta no Salmo 73, ele fala, você pode ler depois o Salmo 73, nós não vamos ler aqui, mas ele fala claramente: eu olhei para os ímpios e o meu coração ficou com inveja, porque eu vi que eles se vestem do orgulho como se fosse um colar. Parece que eles não passam por nenhuma luta nessa vida, que eles não sofrem. Mas depois eu entrei no santuário e eu entendi que eles passam. Então eu glorifiquei a Deus. Então o Asaf, ele escreve o Salmo 73, você pode ler depois, e lá ele faz um desabafo com Deus. Ele confessa que ele teve inveja das pessoas de fora da igreja. E depois ele entendeu que aqueles que ficam cheios de orgulho e de arrogância e que não reconhecem que só o Senhor é Deus, podem viver uma vida muito boa nessa terra. Mas depois que eles partem, para onde eles vão? Eles não têm pacto com Deus porque não aceitaram a Jesus. Então eles perdem a sua salvação. E Jesus disse uma vez: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então esses são alguns pontos que eu queria compartilhar com você nesse dia.
que você tenha a fé ousada de pedir a Deus aquilo que você está buscando, mas que você entenda que o Senhor sabe o tempo certo de operar o milagre e de atender a sua oração e a sua petição. Se nesse dia você acordou preocupado, preocupada porque alguma coisa está começando a acabar, quem sabe o dinheiro, quem sabe alguma preocupação com a saúde, algum exame que você precisa fazer, que você está preocupado, que você está preocupada porque está aguardando um resultado, quem sabe um tratamento que você está fazendo, está esperando que o próximo resultado seja favorável e positivo, continue tendo a sua fé em Deus. Quem sabe você está esperando uma resposta de uma autoridade, de um juiz em algum processo que você está aguardando que saia logo a decisão. Tenha a sua fé ousada em Deus, mas entenda que Jesus sabe o tempo certo de fazer as coisas e ele vai fazer no tempo dele. Ele continua sendo soberano. E com relação à frase de hoje aqui, em todo grande avanço você encontrará oposições. Não se decepcione se você encontra até mesmo irmãos na fé ou até da família. Nós contamos aqui a história de José, contamos a história de Caim e de Abel, falando a respeito de inveja. Não se decepcione quando você tem planos e projetos e de repente alguém inveja ou manifesta alguma oposição a você. Pense para quem você tem tem falado a respeito dos teus planos, dos teus projetos. Procure pessoas que querem ver o seu crescimento. Procure pessoas que estão naquele nível de crescimento que você está buscando. Não compartilhe isso com pessoas que não estão na mesma frequência, que estão pensando nisso, nesse momento. E se você nota que alguém sentiu inveja de você, compreenda que isso faz parte da humanidade. E se você é a pessoa que está com a inveja de alguém, entenda que você não precisa ter inveja de ninguém. Você pode ampliar a sua visão, pode pedir a Deus que lhe ajude a ter um novo plano, um novo projeto e encontrar um novo caminho e avançar também. Você também pode crescer, você também pode avançar. Então, em todo grande avanço, você encontrará oposições, mas se você decidir crescer e avançar, você também encontrará oposições. Isso faz parte da história da humanidade, isso faz parte da vida. Então, pense bem com quem você compartilha a sua fé ousada, os seus projetos, os seus planos. Maria falou com Jesus. Ela precisava de um milagre. E ela falou com a pessoa certa. Ela falou com Jesus. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 61. Vamos ler esse salmo que é uma oração. Verso 1. Ó Deus, ouve o meu grito de angústia. Escuta a minha oração. 2. No meu desespero, longe do meu lar, eu te chamo, pedindo ajuda. Põe-me em segurança numa rocha bem alta. 3. Pois tu és o meu protetor, o meu forte defensor contra os meus inimigos. 4. Eu te peço que me deixes viver no teu templo toda a minha vida, para ficar protegido debaixo das tuas asas. 5. Ó Deus, tu ouviste as minhas promessas e me deste as bênçãos que pertencem aos que te temem. Temer a Deus significa honrá-lo e colocá-lo sempre em primeiro lugar. 6. Dá uma vida longa ao rei,
que ele viva muitos e muitos anos. 7. Que ele governe para sempre com a tua bênção, ó Deus. Protege-o com o teu amor e com a tua fidelidade. E 8. Assim eu sempre te cantarei louvores e todos os dias te darei o que tiver prometido. Então aqui está uma oração em que se pede o socorro a Deus. Então o Salmo 61 é uma oração e você pode fazer essa oração. Se você está passando por uma crise, por um momento de angústia, seja qual for a situação que você está passando, você pode fazer essa oração a Deus. E quando você fizer essa oração, você pode também falar para Deus a respeito de todas as questões que estão trazendo alguma aflição, alguma preocupação. Lembre-se de que as orações não devem ser palavras repetidas. Então, quando nós falamos aqui, você pode fazer essa oração do Salmo 61, nós estamos dizendo, você pode usar esse modelo de oração como uma referência. A Bíblia nos traz palavras que nos mostram como seguir a Jesus, como seguir a Deus. Então aqui o Salmo 61 nos traz um modelo, uma forma, como o salmista foi até Deus. Ele disse, Deus, ouve o meu grito de angústia, escuta a minha oração. E ele disse que no desespero dele, ele buscava a Deus. Então, quando nós falamos aqui, você pode usar esse salmo como... Você pode orar o Salmo 61. O que nós estamos dizendo é, você pode usar esse salmo como modelo de que você pode confiar em Deus e falar com Ele, buscar a Ele, dizer a Ele qual o problema, a angústia e também você pode contar a Ele quais os projetos que você quer realizar e fazer. Tudo você pode colocar nas mãos dele. Ele é o nosso Deus em tudo, tanto na tristeza como também na alegria, tanto nas angústias quanto nos novos planos e projetos. Coloque tudo nas mãos dele. E agora faço um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Deus. Aqui na tela você vê a oração de confissão. Essa oração de confissão é uma oração em que você confessa que precisa de Jesus. A Bíblia fala que Deus enviou Jesus para entregar a sua vida por todos nós. Ele entregou-se numa cruz e ofereceu o seu sangue para nos limpar dos nossos pecados. A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, que se você confessar que Jesus é o Senhor e com o coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então aqui na tela, essa oração de confissão é para que você entregue a sua vida totalmente para Jesus. Quando você faz isso, você recebe o perdão dos pecados, Deus dá para você o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade que faz parte, ele é o próprio Deus em você. E o seu nome vai ser escrito no céu, no livro da vida. Então, se você ainda não fez essa oração ou se de repente você se afastou, hoje é tempo de retornar. Ligue o seu pensamento com Deus e faça essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração, procure uma igreja, uma comunidade de fé que prega que somente Jesus salva
e que todas as orações devem ser feitas somente em nome de Jesus. Participe dos estudos da Bíblia e também participe das reuniões de oração. A oração é uma conversa sincera e franca, aberta com Deus. Reserve um lugar na sua casa para que você tenha diariamente um tempo de oração a Deus. Acorde e diga: a minha vida está com o Senhor. E quando for dormir, agradeça pelo dia e diga: Senhor, que o Senhor esteja sempre comigo e com a minha família. Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Te agradecemos porque o Senhor entregou a sua vida para que hoje nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados e pudéssemos ter o Espírito Santo em nossa vida, e também o Senhor nos tornou teus filhos. Te agradecemos porque o Senhor ainda faz milagres, porque da mesma forma como o Senhor transformou aquela água em vinho naquele casamento, para que aquele casal recebesse alegria naquela festa, o Senhor também quer transformar vidas de muitos que estão ouvindo essa oração da amargura para a alegria. O Senhor quer remover as mágoas, as dores, as tristezas que os teus filhos, as tuas filhas estão carregando em razão de discussões que ocorreram no passado com familiares. O Senhor hoje está limpando, o Senhor hoje quer remover, e o Senhor está removendo esse mal do coração. Nós te glorificamos porque o Senhor é aquele que limpa o nosso coração e carrega a inveja, a mágoa, a amargura, o ódio, a raiva, a tristeza, a decepção para longe de nós. O Senhor é aquele que, da mesma forma que transformou aquela água em vinho, que transformou aquilo que não tem sabor, que não tem cheiro, em algo novo que traz alegria, o Senhor também é aquele que coloca água limpa para limpar o nosso coração de tudo que é mal. Então eu peço que o Senhor complete essa obra na vida de cada irmão, de cada irmã, para que possam viver em paz e na alegria do Espírito Santo. E que o Senhor tome os projetos do teu povo, para que eles avancem, para que eles possam testemunhar da tua bondade, da tua grandeza, da tua fidelidade, e que o Senhor nos ajude a segui-lo sempre até a eternidade. Assim te agradecemos, derrama saúde para todos os que precisam de saúde e traz a tua luz e a tua paz, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Dê glória ao Pai, dê glória ao Filho e dê glória ao Espírito Santo. Ao Pai, porque ofereceu seu Filho para nos salvar. Ao Filho, porque ele se ofereceu e entregou seu sangue por nós. E ao Espírito Santo, porque ele nos guia e nos orienta todos os dias, até o fim, até a eternidade. Amém e amém.